Olá galera, tudo bem? Meu nome é Samuel Moreira, eu curso Administração no Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, a Uniplan. Ela se situa em Águas Claras, Brasília DF, né? Eu já estou atualmente no quinto semestre, estou cursando o quinto semestre à noite. E eu vim falar um pouco hoje sobre um assunto que é abordado na matéria Gestão e Economia do Setor Público, que é ministrada pelo Gilberto Guedes. Salve aí pra você. Ele que solicitou esse vídeo, então ele fez esse desafio pra gente estar tentando fazer um vídeo explicando um conteúdo do que ele passou em sala de aula. Eu vim falar aqui hoje sobre federalismo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o federalismo é que ele é uma forma de Estado. Muita gente confunde o federalismo com a forma de governo. Como quando a gente pensa em forma de governo, a gente tem a república e a monarquia como forma de governo, né? E não é isso. E também não é um sistema de governo como o presidencialismo e o parlamentarismo. Muito pelo contrário, o federalismo, o Estado federal, ele é um Estado que supõe, é um tipo de Estado que supõe um Estado unitário. Eu vou explicar um pouco sobre o que é o Estado unitário, para que a gente possa estar falando um pouco mais sobre o federalismo. Bom, no Estado unitário, o poder ele fica totalmente centralizado na mão de um único ente. Ou seja, existe uma única esfera de poder dentro desse Estado, uma única fonte de direito. Ou seja, tudo é comandado pela única fonte de poder dentro do Estado inteiro, do país. A gente entende aqui um Estado como um país. Ao contrário do Estado Federal, né, que o nosso federalismo, como a gente conhece no Brasil, que nada mais é do que a união de coletividades políticas que são autônomas. Então, ou seja, são diversas coletividades políticas de diferentes esferas que se unem em um Estado federal, sem que nenhuma dessas unidades, dessas entidades que estão reunidas, perca a sua própria autonomia. Um bom exemplo disso, da autonomia, de cada Estado que possui a sua autonomia, a gente pode estar falando sobre os Estados Unidos da América, né? A gente tem um bom exemplo que é a questão da execução da pena de morte, que ela é aplicada somente não, desculpa, em alguns estados do país americano. E por que que isso acontece? É justamente por essa autonomia. Cada estado tem a sua autonomia para falar, ou seja, ela tem sua competência para legislar sobre cada assunto da forma como ela bem entender. E é assim com a questão da pena de morte. Alguns estados aderem essa lei e outros estados não. Então, é mais ou menos isso a questão da autonomia. E no Brasil a gente tem os três esferas de coletividades políticas autônomas, ou seja, a União, a gente tem os estados e a gente temos os municípios. E para falar um pouco disso, a gente precisa citar as características, né, dessa federação, desse federalismo. E uma dessas características que é muito forte é a forte descentralização política, que é o que contrapõe o Estado unitário, como a gente acabou de falar, que tem o poder centralizado em uma única esfera. Aqui não, aqui a gente tem, no federalismo, a gente tem o poder descentralizado, ou seja, ele é uma forte descentralização política, não é só a União que toma as decisões. A gente tem um poder dividido entre a União, os estados e os municípios. A gente também temos a repartição de competências, ou seja, no Brasil, a Constituição separa um pedaço de competências para a União, um pedaço de competências para os estados e um outro pedaço de competências para os municípios. Ou seja, cada esfera de soberania tem o seu próprio pedaço de competências. E assim, a gente tem também uma Constituição muito forte que garante a autonomia dos entes, ou seja, a Constituição garante que os entes têm que ter a sua autonomia. A União não pode simplesmente tomar todas as decisões ignorando os estados e municípios.
A gente também possui a inexistência de possibilidade de separação, ou seja, um ente, ele não pode, por exemplo, um estado não pode separar do resto do país. Por exemplo, se São Paulo, por algum acaso, quisesse se separar e dizer que ele era uma nação, agora um país, um estado próprio, separado do Brasil, seria um motivo para que outros estados se interventessem, que a União se fizesse uma intervenção, porque não há possibilidade, a Constituição não nos mostra nenhuma possibilidade que isso aconteça. E a gente também possui um órgão que garante, um órgão garantidor. Por exemplo, um Estado federalista, ele tem um órgão que garante que a Constituição tipo assim, seja de fato feita, seja de fato seguida. No caso, no Brasil, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável por cuidar da Constituição, por garantir que ela de fato aconteça. A gente também precisa abordar sobre o federalismo, os quatro entes federativos. Eu sei que são três esferas de soberania, mas no Brasil a gente tem quatro entes federativos, que no caso seria a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Ele é um ente federativo dentro desse estado, desse estado federativo. Então a gente pode falar assim que cada um, como eu já tinha falado antes, tem a sua própria autonomia. Dentro dela a gente tem a autonomia de organização, que no caso cada ente tem sua organização. A União ela se organiza pela Constituição Federal, os estados se organizam pelas constituições estaduais e os municípios se organizam pela lei orgânica. E dentro disso, mesmo o Distrito Federal ser considerado um estado, ele se organiza por uma lei orgânica, assim como os municípios também. Os entes também têm autonomia legislativa, onde dentro das suas competências, cada um dos entes eles podem legislar sobre determinados assuntos, como deu o exemplo dos Estados Unidos, que onde cada estado legisla sobre a questão da pena de morte, sobre a aplicação da pena de morte. E aí a gente tem uma grande confusão no Brasil hoje, por conta disso, por falta desse tipo de conhecimento, onde acontece que alguns governantes de estados, eles ordenam alguma coisa, tomam determinadas decisões e se vê muitas pessoas, por falta de conhecimento, atribuindo essa culpa à esfera federativa, à esfera da União, que no caso o governante é o presidente, né, do executivo, que é o Bolsonaro. Então muitas pessoas pegam coisas que acontecem no estado, nos municípios e atribuem culpa ao Bolsonaro, sendo que cada, cada ente, no caso os estados e os municípios, eles têm autonomia para tomarem suas decisões sobre determinados assuntos. Lógico que considerando a legislação, não pode agredir, logicamente, a Constituição Federal, né? Então, cada ente também tem sua autonomia de governo, onde eu acabei de falar, cada ente tem seu representante federativo, seu representante, que no caso o que mostra que cada ente tem sua autonomia é quando você vê que, por exemplo, o presidente do país ele é do partido do PSL, no caso o Bolsonaro, e você pega alguns governadores dos estados aí, como alguns do Nordeste, que estão sob o comando do PT, que se for analisar é o que bate de frente com o PSL, são ideologias totalmente diferentes. Então a gente entende que cada estado, que cada município e que a União, cada ente, eles têm a sua autonomia de governo, de escolher o seu próprio governo. A gente também tem uma autonomia administrativa, onde as competências atribuídas aos entes federativos podem ser instrumentalizadas da maneira como eles bem entenderem, entendeu? Então eles têm autonomia para se auto-administrar. E é basicamente isso. Eu acho que a gente tem que mais frisar aqui, dentro do federalismo, para que consiga se entender ao contrário do Estado unitário, é que são várias unidades de direito, onde cada ente da organização federativa, dos estados federativos,
ele tem a sua própria autonomia para tomar suas próprias decisões administrativas, de governo, legislativas e de organização. Então a gente precisa entender que muitas vezes decisões que são tomadas no âmbito dos municípios ou dos estados não são atribuídas diretamente ao âmbito da União, né? Ao âmbito do executivo da União. No caso, que os estados, que alguns governadores, alguns prefeitos, algumas decisões que são tomadas lá não são consequências de coisas, de atos tomados pelo presidente da República, no caso. E é isso, a gente vai ficar por aqui e espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, Samuel Moreira lá no Instagram, pode mandar lá que a gente responde as dúvidas.